Fala, Aurinegros, beleza? Sou João Baluz, vice-presidente do Borussia Dortmund Brasil, e vamos iniciar mais um podcast aqui, né? E antes de iniciarmos esse podcast maravilhoso, cheio de informações, peço para você que nos segue, que ouve nosso podcast, que possa aí compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor! Und kommt vor Freude für über den Asphalt. 3:2, Als wir wär's ein rasten alle aus. Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, mich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa riquíssima mesa virtual de hoje. Eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Renan, tudo bom? Boa noite, de boa. Tranquilo. Renan, qual é o seu destaque inicial? Destaque inicial de hoje vai para nosso sistema defensivo que vai estar esburacado. Perfeito. Lembrando que temos uma maratona aí e vamos falar mais sobre essa maratona. E estamos também na presença do nosso querido Gabriel Vargas, nosso Baby Gabi. Boa noite, Gabi, tudo bom? Boa noite, Joel. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo ótimo, Gabi. Gabi, qual é o seu destaque inicial? A crescente do Haaland, que parece que não acaba nunca, né? Exato, Meteoro Haaland aí, né? Cometa Haaland, na verdade, né, que dizem. E também estamos na presença do nosso querido Breno, ele que é colunista do Borussia Dortmund Brasil e está conosco aqui no nosso podcast. Boa noite, Breno, tudo bom? Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um podcast aí. Perfeito, Breno. Breno, qual é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial vai ser de uma coluna de 15 atrás, onde eu coloquei por que o Brand está no banco. Perfeito, né? Então temos destaques iniciais aí referentes ao chamado Borussia Dortmund, assuntos pertinentes, mas antes de adentrarmos nesse destaque inicial, vamos com o nosso quadro já tradicional aí, o Kickoff, com o nosso querido Renan, que sempre traz um pensamento sobre o mundo do futebol. Kickoff, lembrando para quem não sabe, é uma expressão usada pelos players de FIFA, de Pro Soccer, onde o momento-chave acontece no final de jogo ou no começo dele. Como estamos no começo do podcast, então, Renan, manda o seu Kickoff aí. Contigo, Renan. Kickoff de hoje vai sobre o ataque do Dortmund, né? Tem um pouquinho aí do que a galera vai falar, mas nem tanto ainda sobre em si isso, né? O ataque hoje o kickoff de hoje vai ser sobre o nosso querido Moukoko, que a partir do mês que vem já pode jogar, né? Pelo time de ser titular, o time profissional do Dortmund, e inclusive ele foi até noticiado essa semana que ele vai ser inscrito no time B do Borussia Dortmund para a Champions League, ou seja, acho que agora pelo menos os nossos queridos dirigentes perceberam que a gente precisa de uma opção no ataque além de Haaland, né? Então já é uma boa aí inscrever ele, né, na Champions League como time B, que seria um alternativo que se alguém sair do A ou alguma coisa acontecer no time principal, você tem aquele jogador para puxar, né? Então o Moukoko aí já foi até noticiado em vários veículos, confirmado que ele vai estar nessa lista do time B. Perfeito, Renan. Renan, para quem não conhece o Moukoko, por que existe essa esperança tão grande dos torcedores aurinegros, nossa esperança em relação a essa jovem promessa aí? Olha, é um jogador aí de 15 anos, né? Já mês que vem ele vai completar os 16 e vai poder jogar pelo Dortmund, né? Mas é um jogador muito promissor, é o artilheiro do Dortmund aí, com números que são de deixar qualquer um assim com muita esperança nele, né? Na temporada passada, que foi uma das que mais chamou a atenção, né? Ele
se eu não me engano, ele marcou 80 gols na temporada, então foi um número de muita expressão, né? Então é um cara que tá chamando a atenção de todo mundo, né? Não só pelos gols, mas pela constância dele, porque não é um jogo só que ele vai bem a temporada inteira, marcando gols, e também não só isso, né? Ele tem um número também grande de assistências. Eu tô confirmando aqui, pelo Borussia Dortmund até agora ele tem um total de 86 jogos, 134 gols e 27 assistências. Não é qualquer número, né? E ele já jogou pelo Borussia Dortmund Sub-17, Sub-19 e jogou a UEFA e Champions League do Sub-19 também, né? Então é a esperança de gols aí do Dortmund que fez inclusive até o Borussia Dortmund ir atrás de mudar a regra, né, da Bundesliga, que não permite que o jogador se eu não me engano, é menos de 18 anos, entre em campo por um time profissional. Então o Dortmund foi atrás para mudar essa regra, para poder inscrever ele também, apesar de ele já se encaixar em uma outra regra, que, se eu não me engano, é jogar há mais de 5 anos pelo mesmo clube. Aí ele poderia estrear aos 16, que é o que vai acontecer, ele utilizando essa regra, né? Mas ele já foi, inclusive, procurado pelo PSG, pelo Manchester City, todos querendo ele, e o Dortmund foi mais além e renovou o contrato dele. Perfeito, assim blindando a nossa promessa aí para futuras abordagens, né? Sempre assim, sempre querem contratar jogadores do Borussia Dortmund. E para você que está nos ouvindo, né? Nossos queridos irmãos aurinegros, que sempre levanta essa pauta, essa questão de que o Borussia Dortmund deve investir mais na base. Temos um menino aí prontinho aí para jogar e que esperamos que em breve ele estreie pelo Borussia Dortmund, não somente pelo time B, mas pelo time principal. Eu só quero perguntar aí por curiosidade mesmo pro nosso querido Gabriel. Gabriel, tem alguma expectativa em relação a esse menino aí? Expectativa positiva? Olha, né, acho que a expectativa existe, mas eu também tenho um pouco de medo do quanto não só a torcida, mas principalmente a mídia podem queimar esse garoto, né? Esse garoto, ele não é tão mais novo assim quanto eu, mas porque assim, todo mundo tem uma expectativa que ele seja um jogador estrela e tudo mais. Só que a gente tem que entender também que ele é novo, ele tem 16 anos. A chance dele acabar não sendo tão presente assim é grande. Então é normal se a primeira, segunda temporada dele for um pouco abaixo da média. Não é algo assustador. E eu acho que a gente tem que ter isso em mente. E se ele não jogar bem, dá tempo ao tempo, porque ele é muito jovem. Querendo ou não, é uma diferença muito grande. Ele é um jogador muito bom. Ele tem tudo para ser um ótimo jogador. Mas ele ainda é muito jovem. Legal, é uma visão mais pé no chão do nosso querido Gabi Vargas, nosso querido Gabi. E agora eu quero saber a opinião do Breno em relação ao que o Renan trouxe aí, da expectativa em relação ao tudo. Você também é mais pé no chão ou se você está aí com uma expectativa altíssima aí, Breno? Olha, é difícil falar se ele vai se tornar ou não. Eu acho que é um garoto novo. Eu fico com as mesmas palavras do Gabi. Eu acho que a gente precisa ter calma. Precisa ir colocando ele aos poucos e talvez, se ele não for tão bem, talvez um empréstimo no ano que vem, até para ele ter um pouquinho mais de rodagem, porque provavelmente com 15, 16 anos ele não deva ter grandes oportunidades. Se você colocar ele num outro time, mesmo que seja, sei lá, na segunda divisão alemã, eu acho que ele pode começar a criar um pouquinho de casca. Acho que a gente precisa parar de criar tantas expectativas em jogadores promissores ou jogadores muito novos, né? A gente já viu aqui no Brasil em vários clubes ou em fora também, quando o menino aparece e acaba não vingando, até mesmo pela pressão que existe, né? Nos garotos hoje em dia. Acho que hoje em dia ele é muito mais assistido do que os jogadores na décadas passadas, né? Então eu acho que é preciso ter um cuidado, é preciso ter um trabalho não só dentro de campo, mas também fora. Eu
e um fator psicológico também para ele também. Eu acho que tudo é válido, né? A psicologia, até para um menino que é novo e estão colocando uma expectativa tão alta, eu acho que se ele começar a se cobrar muito, é capaz também dele se perder. Eu acho que o fator psicológico também tem que ser trabalhado muito bem no garoto. A gente já viu grandes talentos aqui no Brasil e fora se perdendo com uma alta expectativa, depois que não rende, aí começa uma série de empréstimos, acaba não vingando, né? E aí aí ele acaba tendo problemas extra-campo, enfim. É um garoto, temos que tomar com muito cuidado, ter um carinho, não só com o Moukoko, mas com todos os jogadores da base, independente de ser atacante, ser meia, ser defensor, ser goleiro, enfim. Eu acho que é preciso tomar certos cuidados, né? Lógico que você cria expectativa porque o menino foi bem na base. A base é uma coisa, a profissional é completamente outra. A gente já viu muitos jogadores serem engolidos, né, pelos times adversários e acaba não vingando. Então, eu acho que é preciso tomar cuidado, é preciso cuidar dele e de todos os outros meninos da base que vão vir. Só pontuando, mas aí isso que você falou agora contradiz o que a gente vem falando a temporada toda, né? Porque a gente vem batendo na tecla de dar chance para nossa base e tal. Eu não vejo como testar ele se ele não for bem. Eu vejo como você só dar um tempo para ele com os profissionais, que assim ele vai pegar o ritmo, porque se você emprestar ele, você não está utilizando sua base, porque por conta de uma responsabilidade maior, né? E a gente sabe que o Haaland vai querer jogar todos os jogos, lógico, mas também não é, principalmente com a maratona de jogos, não é sempre que a gente vai poder ter o Haaland, então saber usar ele realmente, só que eu não acho que o empréstimo dele, se ele não for bem, é uma boa coisa, porque você pode parar uma evolução dele num Dortmund, mandando ele para um time igual colocou, da segunda divisão. É um campeonato menos pegado, com times mais fracos, entre aspas, do que ele poderia ter jogando pelo Dortmund. Então eu acredito que o empréstimo dele não seria um bom negócio pra gente. Eu concordo. O empréstimo hipoteticamente. Se ele não for tão bem, mas se for razoável, é uma hipoteticamente falando. Mas eu acredito que ele deva continuar com o elenco, que você falou. O Haaland, ele vai querer jogar todo jogo. É fominha. Isso é legal. Eu acho que é um jogador que está indo bem. Ele é um cara que, quando ele nasceu, o cara botou o dedo na cara dele e falou: você é o cara, porque o cara está indo muito bem. O cara está sendo um fenômeno, está explodindo. É lógico que você tem que trabalhar. Eu falei hipoteticamente, mas deixar ele treinar bastante, ralar com os jogadores, tiver a oportunidade de jogar, se ele não for também, continuar incentivando, continuar falando pro cara ter garra, que não é todo jogo que ele vai jogar bem. Isso. Eu falei questão de empréstimo hipoteticamente, que a gente nunca sabe a cabeça dos caras de Dortmund. Perfeito. Só para dar uma finalizada, colocar minha opinião também perante o kickoff aí do Renan, eu acredito que se o cara for bom de bola mesmo, não importa a idade, ele vai ser lançado, ele vai jogar e o cara vai destruir. Bom, e pelo menos eu tenho que colocar como torcedor, não coloco isso como regra, mas um otimismo total. E outra, se ele não jogar no lugar do Haaland, por que não jogar ao lado do Haaland? Pelos vídeos que nós vimos, que acompanhamos pelo menos até então, ele é um jogador que pode jogar tanto na área quanto saindo da área também, sendo o Haaland a referência, ele jogando mais atrás. Então acredito que possa existir várias possibilidades. Alguma coisa que eu pontuo, e isso eu tenho convicção, é que, né, até o Breno colocou aqui, concordo com a opinião do Renan, né, dentro da
né, dentro da lógica aí, é que é melhor que ele evolua dentro do Borussia Dortmund do que emprestado em outro clube. Por mais que ele vá mal ou bem, não importa, mas é melhor que ele esteja conosco. Até porque se ele vai para um clube de segunda divisão, se destaca, ele ganha valor de mercado, aí vai ser mais cobiçado, e aí vai ter mais trâmite e tal. É muito importante fazer com que o jogador se sinta pegado ao Borussia Dortmund e também a toda a atmosfera que o nosso antigo Westfalenstadion, né, o segundo Luna Park, proporciona. Qualquer jogador se apaixona por nosso estádio, nossa torcida. É importante que ele conviva no Borussia Dortmund, esperamos aí que dê tudo certo, né? É claro, bem com os pés no chão, mas que dê tudo certo para ele. Alguma questão em relação a isso? Posso só dar um exemplinho? Eu acho que uma boa gestão de um jogador tão jovem assim que a gente viu foi o Ansu Fati com o Barcelona, né? Ano passado, eu não sei se vocês lembram, mas quando ele jogou contra o Borussia em Dortmund, deu dó. Assim, o Hummels parecia que estava batendo numa criança sem mãe, tadinho. E aí o Barcelona teve paciência, evoluiu o menino e hoje em dia, um ano depois, ele tá bem melhor, né? Sim. Quer ver um exemplo ainda melhor, Gabi, que você vê como é que muda o indivíduo, mas o exemplo melhora um pouquinho. O Messi, por exemplo. O Messi é da base do Barcelona, que quando foi lançado, foi o que foi. É claro, não tô falando como o Coco pode ser o Messi. Acho que é difícil alguém ser o Messi daqui 100 anos. Mas temos dos dois lados, né? Sabendo trabalhar o moleque, colocando ele, não desistindo dele, principalmente como fizeram com o Fati, que é um grande jogador, acho que é o caminho certo. Então, estamos de acordo aí, Gabi, com a sua opinião. Alguma coisa a mais sobre o nosso querido Mococo? Pode seguir. Demorou. Então vamos aproveitar que o nosso querido Renan acabou de falar aí. Renan, traz aí seu destaque inicial, porque ele é bastante pertinente, fala sobre o sistema defensivo e daqui a pouco nós vamos falar exclusivo sobre isso, né? Temos aí uma maratona de 3 jogos contra o Hoffenheim agora no final de semana. Depois temos Champions League e no próximo final de semana, esse próximo, com um derby aí contra o nosso verdadeiro rival, né? Que é o Schalke. Né, Renan? Então fala um pouquinho do sistema defensivo aí que é tão carente, né, nosso time. O sistema defensivo ele vai estar bem desajeitado, né? Porque vai depender muito de como o Favre vai usar a escalação. Porque hoje ou ontem eu li a notícia de que o Zagadou, por enquanto, sem chances de voltar, pelo menos mais um mês ainda de recuperação do joelho. E o Akanji foi diagnosticado com sintomas de Covid, né? Então ele fica 15 dias fora. Então ele ainda não vai estar disponível agora para jogar no Dortmund. Então a gente vai ter ali só o Hummels de zagueiro praticamente, né? O que provavelmente o Favre deve fazer é colocar o Kahn para ajudar o Hummels lá, ou até o próprio Munier, né? Mas vai ser uma zaga bem pesada, se a gente for pensar, né? Porque os 3 não são zagueiros dos mais rápidos. Aí a gente, dependendo aí dos jogadores, a gente já sabe que não é um bom sistema. Vai depender muito da escalação do Favre. E logo de cara a gente tem quem aí? Tem nosso querido amigo Hoffenheim, né? Que foi nosso último jogo da temporada ali, que foi uma sonora goleada de 4-0 dentro da nossa casa, né? E isso com o Akanji na zaga. Então é aquela coisa, ruim com ele, pior sem ele, porque agora o Favre vai ter que se virar lá para arranjar um sistema defensivo só com o Hummels de zagueiro de origem mesmo. Perfeito, Renan. Renan, qual solução você traria para o Borussia Dortmund nesse quesito aí na partida contra o Hoffenheim, pelo menos nas próximas partidas? Como é que você escalaria aí o sistema defensivo do Borussia Dortmund? Olha, eu colocaria ali, como não vai ter ninguém de origem, eu colocaria o Guerreiro para fazer uma lateral, aí na outra o Munier, e 2 zagueiros ali com Hummels e Kahn. Eu acho que passaria mais segurança. Legal, boas soluções aí. E, Gabi, como é que você enxerga uma solução para nossas lacunas no sistema defensivo? Olha, Joel, eu acho que assim, não tem muito como fugir dessa ideia que o Renan deu, né? De o Guerreiro. Todo mundo sabe que a temporada passada ele terminou em altíssimo nível, estava sendo, inclusive, o nosso melhor lateral.
E o Kahn, eu acho que ele pode fazer muito bem a função de zagueiro. Ele era um zagueiro. Ele jogou bastante de zagueiro. Ele não era um zagueiro, mas ele sempre jogou muito de zagueiro. Então, acho que colocar Munier e Guerreiro nas laterais e trazer o Kahn para baixo, acho que já é uma solução que dá para funcionar. É o suficiente para ganhar do Hoffenheim. Legal. E para você, Breno, já quero trazer também, aproveitar, né, trazer o assunto, o destaque inicial do Breno, porque ele fala aí do nosso querido Brandt. Mas, Breno, como é que você solucionaria os nossos problemas na defesa e já linka aí com o Brandt aí, que eu sei que você quer falar um pouquinho dele. Vamos lá, o primeiro assunto, vamos falar da defesa. Houve um erro muito claro de planejamento, quem sempre bate na tecla. Isso é óbvio, quando você dá o Léo pro Olympique de Marseille já com opção de compra, você já descarta o menino, né? E você já tira um zagueiro. E aí você tem o Akanji e o Zagadou que não estão podendo jogar, um por lesão e outro por Covid. Você mostra a dimensão de um erro de um planejamento. Você pode falar, mas vai ser 3 jogos. 3 jogos que podem... Não estou falando que vai determinar, porque de repente o Borussia pode ser campeão. Mas sim, são jogos muito perto um do outro, né? Você só tem um zagueiro praticamente. E se o Hummels se machucar? Provavelmente vai tomar um segundo, terceiro cartão. Pode ser que aconteça. E aí, como que vai ficar a zaga? Só com volante? Tudo bem que o volante sabe jogar na defesa, mas não é a origem dele, a origem dos jogadores. Então você vê que há um erro muito grave, né, de avaliação da diretoria, do treinador, sobre a questão da defesa. Vai ter que quebrar a cabeça, né? Se de repente se o Hummels acabar se machucando também, espero que não, bate na madeira, mas ele vai ter que quebrar a cabeça aí sem os dois lados, né? Já que ele joga com 3 zagueiros, né? Com 3 defensores, então ele vai ter que quebrar a cabeça. Ele vai ter que improvisar, né? Joga já com o Kahn, vai ter que colocar alguém na esquerda, enfim, ele vai ter que achar alguma solução. Isso é óbvio. E isso pode claramente, não estou falando 100%, mas 2 derrotas e 2 erros ali no setor defensivo pode custar o título, pode custar você brigar pela primeira posição e pelo título lá para frente. Bacana, Brené, a questão do Brandt é que é mais pertinente no caso aí, porque pelo que eu entendi, você enxerga o Brandt como titular não somente no Borussia Dortmund, como na seleção da Alemanha. Então isso põe esse pensamento para nós aí, que acho que talvez tenhamos aqui uma discordância no nosso podcast, que é muito interessante, né? Quando existe o debate, o embate entre ideias. Pode mandar, Breno. Agora o segundo assunto, né? Como eu coloquei na coluna da semana retrasada, que deu uma grande repercussão, né? Eu coloquei como que o Brandt pode não jogar, né? Como que ele fica no banco. Para mim, o Brandt, ele é jogador de 2 Copas, ainda de mais 2 Copas do Mundo. É um jogador inteligente. Eu acho, na minha visão, quem tem outra visão eu respeito, mas assim, o Brandt é um grande jogador. Você não pode desperdiçar um talento como o Brandt no banco de reservas. Ele pode jogar em várias posições, né? Ali no meio de campo. Ele joga como segundo volante, pode jogar como um meia, pode jogar um pouquinho mais avançado, né? A minha opinião é que você traz... Ele tá atrás do Jude. Não estou dizendo que o Jude é ruim ou bom, é excelente, mas assim, ele perde para um garoto que acabou de chegar. Em muitos momentos no ano passado, em outros jogos, ele, não estou falando que ele foi determinante, mas ele foi uma peça fundamental para as vitórias, para o andar do time. É um cara inteligente. Como que você deixa um cara que sabe pensar o jogo, tem uma grande visão, você acaba perdendo esse jogador, né?
é o segundo ano dele e continua no banco de reservas. Eu acho que também há um erro de avaliação do treinador. Eu acho que dá para você colocar o Brandt. Eu acho que dá para você colocar como no time titular. Você pode colocar Witsel e Brandt. Ele dá conta, ele sabe marcar. Talvez, mesmo que ele não jogue os 90 minutos, mas se você colocar numa posição que ele possa render perto dos 90, ele vai te entregar. Ele vai entregar alguma coisa. É uma opinião minha. Uma boa opinião. Alguém discorda dessa opinião do Breno aí? Eu vou começar pelo Renan aí, falar um pouquinho do Brandt, porque assim, até então o Brandt, ele vem sendo suplente tanto no Borussia Dortmund quanto na seleção da Alemanha. Eu sou da opinião, pelo menos, que o Brandt não é toda essa, digamos assim, unanimidade toda como titular. Eu tenho questionamentos em relação, não somente, não o futebol dele, que ele é bom de bola, mas a questão física. Mas o que você pensa, Renan? Olha, é um bom jogador, tal, é um cara que sabe pensar em campo, mas para mim não é aquele cara que tem a cadeira cativa no time titular, né? Ele, pelo menos nos amistosos que eu vi, que ele jogou, se eu não me engano, foi 1 ou 2, ou menos até, ele não foi tão bem quanto outros jogadores, né? Então, para mim, não é um jogador que teria cadeira cativa no time titular. Não vejo mal, entre aspas, né, dele começar no banco, até porque a gente, como tá falando, né, vai ter uma temporada bem longa, então vão ter jogos bem importantes ainda ao longo da temporada que ele pode muito bem começar ali como titular. Mas entendo que o Breno falou dele, que ele não pode ser banco para o Jude, que chegou agora, tudo bem. Mas dependendo do estilo de jogo, o Jude vai agregar mais ao time do que se o Brandt fosse titular, principalmente com o Reus em campo, porque o Favre, de um tempo para cá, tinha começado a jogar o Brandt bem na posição do Reus, só que agora o Reus está de volta, então entre o Reus e o Brandt, quem que vai entrar? Claramente que é o Reus, até por tudo que ele representa e que a gente sabe que ele joga. Para mim, pelo menos, Renan, ele joga mais que o Brandt. Então, eu entendo ele ficar no banco e para mim não é algo que ao longo da temporada não possa mudar. Em relação ao Marco Reus, talvez hoje sim, quem tem uma cadeira cativa no time titular é o Marco Reus, pelo menos no atual momento, no presente, né? Agora eu quero perguntar pro nosso querido Baby Gabi aí, se ele também enxerga dessa maneira, que o Brandt não tem essa cadeira cativa. E, Gabi, já dá aquela linkada lá com o seu destaque inicial em relação ao técnico Joachim Löw, porque ele também comanda o Brandt faz parte da seleção alemã também, e parece que também ele não é tão titular assim na seleção da Alemanha, Gabi. Minha opinião é bem clara. O Brandt é reserva nos dois times e os dois times têm uma coisa em comum. Aliás, tem duas coisas em comum. A primeira é que os dois envolvem a Alemanha. A segunda é que os dois técnicos não sabem o que estão fazendo. Tanto o Joachim Löw quanto o Lucien Favre. Não só em relação ao Brandt, mas em relação ao time em geral. O Löw tá para cair na seleção alemã, não sei porque não tiraram ele ainda. E o Favre a gente não precisa nem comentar. Eu acho que o único caso do Brandt pegar banco nesse time do Borussia é para poupar. Eu não vejo o porquê dele estar no banco, a não ser uma questão física, porque a qualidade técnica ele tem e ele não precisa jogar na mesma posição do Reus, ele consegue muito bem jogar do lado do Reus. Acho que dá para fazer uma comparação muito com o que era Havertz e Brandt no Leverkusen. Então, assim, para mim o Brandt é um dos melhores jogadores desse time e não tem como deixar ele no banco, para mim pelo menos não. Perfeito. Ainda mais nesse atual Borussia Dortmund. Concordo que pelo menos o banco do Jude ele não deveria ser, mas linkando o que o Renan falou, não vejo ele com lugar cativo no time titular, tem que jogar bola, mas é um ótimo jogador. E até na própria seleção da Alemanha hoje, existe o Kai Havertz aí que joga na mesma posição que o Brandt. Os dois podem jogar na mesma posição? Podem, eles podem coexistir dentro de campo, mas até mesmo o Kai Havertz hoje supera, pelo menos tecnicamente falando, na minha opinião, eu, Joel, penso assim, o Brandt. Não que o Brandt seja mau jogador, não, é um ótimo jogador, mas acredito que tem jogadores melhores. Agora, só para fechar essa parte do destaque inicial, Gabi,
Então, na sua opinião, o Joachim Löw, assim como o nosso técnico Favre, não sabe o que faz do seu time, né? Tá passando vergonha, seria isso? Não dá pra falar que ele é um técnico horrível porque ele é campeão de Copa do Mundo, mas acho que fechou o ciclo já, né? A seleção alemã não tá rendendo tanto que deveria render. Os últimos jogos foram empate, uma vitória ali bem mais ou menos, que também não convenceu muito. Acho que a seleção alemã não pode ter empates contra tantos empates assim e tá sofrendo risco. Lembrando que era para ter caído na Nations League se não tivesse mudado o regulamento. Então, assim, eu acho que o ciclo simplesmente fechou, já deu. Não é que ele é um técnico ruim, ele é um técnico ótimo, mas ele não tá sabendo o que fazer com o time. Ele tem que mudar e ele não tá sabendo mudar. É verdade, bem lembrado. Bem lembrado. Teve aquela viradinha de mesa da seleção da Alemanha, era para ter caído para a segunda divisão da Nations League lá, para o segundo escalão, mas não caiu. Mas Nations League vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. E de fato, né, tem que respeitar o Joachim Löw por tudo que ele fez pela seleção da Alemanha, técnico campeão do mundo, mas como tudo na vida, existe um começo, meio e fim. Talvez seja um final do ciclo do Löw, ainda não enxergaram isso. Assim como não enxergaram que o final do ciclo aí do nosso querido Favre também já chegou há tempos e até agora não mudaram nada, né? É questão da percepção. Agora vamos falar um pouco de Borussia Dortmund, aliás, continuar falando do nosso amado Borussia Dortmund, mas de forma específica, né? Porque agora temos o início de uma maratona. Vamos enfrentar o Hoffenheim, a Lazio e depois o Schalke 04. Bem objetivo, bem rápido. Querido Renan, o Borussia Dortmund pode se dar o luxo de dar prioridade a uma das competições ou tem que jogar as duas no mesmo nível e acabou? Tem que tentar ir o mais longe possível nas duas competições, Renan. Qual a sua opinião em relação a isso? E desses 3 jogos aí, qual que mais preocupa você? Olha, eu acho que o time tem que jogar todos os jogos como por iguais, não tem que priorizar competição nenhuma, até porque a gente não está em momento de priorizar, né? A gente tem que jogar para ganhar, mas como o nosso técnico é o Favre, a gente sabe que não vai ter isso, né? Provavelmente em alguma das competições aí ele vai colocar um time um pouco mais fraco e a gente vai ver no que dá. De todos esses jogos aí, eu acho que o que vai mais pegar assim pra gente é o jogo de sábado contra o Hoffenheim. Eu acho que é o jogo mais complicado, até porque a gente sabe que o Hoffenheim é um time que não é dos mais legais de se jogar, né? A gente não tem boas lembranças. Inclusive, se eu não me engano, foi eles que ganharam até do Bayern de Munique na Bundesliga, né? Então a gente vê que não é um time que dá o jogo fácil para o adversário. Eu acredito que o jogo da Lazio também seja difícil, mas não acredito que seja tão pegado quanto vai ser com o Hoffenheim. E Breno, agora eu vou chegar pro Breno, acabou de falar, então vou jogar pro Breno aí. Breno, você daria prioridade para alguma competição ou segue a linha de raciocínio do Renan, a qual eu sigo também, é claro, e tem que jogar as competições no mais alto nível e, desculpa a palavra aí, o editor pode colocar o pisinho aí, dane-se a questão de poupar o jogador, tem que jogar. Qual a sua opinião, Breno? Eu acho que você dá para jogar, você pode um ou outro dar uma descansada em algum jogador, talvez no primeiro tempo, colocar no segundo. O que não dá para despriorizar é a defesa, né? Porque não tem como dar prioridade para a defesa, né? Vai estar sucateada, né? Então esse vai ser o grande problema do Borussia nos 3 próximos jogos é a defesa. A defesa é o que vai determinar algumas situações aí. Como eu falei, não 100%, mas ela pode dar uma determinada no que pode acontecer com o Borussia ao longo do tempo. Eu acho que você tem, do meio para frente, você tem um elenco grande, né? Eu acho que todos dá para jogar. Você pode, em um momento, colocar o Rose num jogo no banco e depois jogar ele no segundo tempo, até para dar um fôlego, até para dar um descanso para ele, principalmente. E você pode aí colocar algum outro jogador, mas assim, jogar também com as suas forças, né? Independente de você dar uma poupada ali, uma poupada aqui, mas você tem que jogar. Você não tem que priorizar, você tem que jogar para ganhar.
Legal, jogar para ganhar. Então já temos aí 2 votos, aí 3 votos, que é para jogar em todas as competições no mais alto nível. Você compartilha dessa opinião, Gabi? E desses 3 adversários, algum preocupa mais? Eu compartilho, com certeza. Acho que o Borussia tem elenco para jogar mais de uma competição. Não é um time limitado ao ponto de ter que escolher uma só. Até porque, como a gente está falando, tem um Brandt no banco, então acho que o elenco é bom o suficiente para jogar todas as competições de forma igual. E dos jogos que estão por vir, Hoffenheim, Lazio e Schalke, né? Cara, acho que os 3 me preocupam bastante, para ser sincero. O Schalke, ele pode não vir na melhor fase, mas é clássico, então as coisas sempre acabam se igualando. O Hoffenheim é um time muito bem treinado, muito bem compacto, então sempre dá um pouco de trabalho. E o Lazio é o time do Immobile, né? É o time do artilheiro, então acho que são 3 jogos bem difíceis, mas o Borussia tem time para sair com 3 vitórias, tá? Não é algo impossível, não. Tomara que seca as 3 vitórias. E desses 3 confrontos eu acho mais complicado aí o Hoffenheim, por tudo que vem fazendo, por tudo que fez na temporada passada, inclusive contra nós, e até nessa temporada vencendo aí a equipe fortíssima do Bayern de Munique, né? Bom, mas aí vamos prosperar aqui o otimismo em relação a esses 3 jogos, vamos falar mais deles aí em futuros podcasts. Agora vamos dar uma volta agora ao nosso podcast pelo Giro pelo Mundo, né? Nosso tão esperado Giro pelo Mundo. E eu quero começar com o nosso querido Renan. Renan, qual é o seu destaque aí pelo Giro pelo Mundo? O destaque de hoje vai para o jogo da seleção de Portugal hoje, que estava sem Cristiano Ronaldo, né? Porque ele foi pego aí também pelo coronavírus, né? Então ficou de fora e Portugal mostrou aí que não vive só de Cristiano Ronaldo, né? Diogo Jota apareceu aí e comandou a vitória de Portugal hoje. Então, Diogo Jota, que chegou recentemente ao Liverpool, né? Já se destacou aí pela seleção. Bacana, né? Diogo Jota que custou aí nos copos do Liverpool 40 milhões de euros, né? E essa geração de Portugal, ela é muito, muito interessante. Alguém quer fazer uma observação em relação a excelentíssima seleção de Portugal? Alguma coisa? Não. Tranquilo? Então vamos pro Giro pelo Mundo, pro nosso querido aí Gabi. Gabi, o que você traz de destaque aí no Giro pelo Mundo? Falar um pouquinho sobre a seleção da Noruega, né? A seleção nórdica que tá vindo aí com uma dupla que tem tudo para fazer muito barulho, pelo menos. Acredito que não em Copa do Mundo, mas em Eurocopa e afins. Nosso querido Haalandinho e o Odegaard, né? Que é o jogador do Real Madrid. É uma dupla muito, muito, muito boa. São 2 jovens e eles têm tudo para continuar evoluindo ainda mais. O Haaland, então, parece que todo jogo ele melhora um pouco mais e a gente sempre acha que ele chegou no teto, mas não, ele ainda tem muito para evoluir. Então é uma seleção que pode acabar dando muito trabalho para as seleções europeias no futuro. Muito bacana, hein? Inclusive, além do Haaland e o Odegaard, também tem o Sander Berge, que é um excelentíssimo volante, joga no Sheffield United da Premier League também. Ou seja, temos aí uma fantástica geração norueguesa, né? Assim como temos também a fantástica geração portuguesa aí que o Renan bem citou. É muito interessante aí essa citação aí, ao nosso querido Haalandinho, inclusive, que marcou um hat-trick, né, Gabi? Primeiro hat-trick internacional da carreira do menino. Vale pela lembrar seleção principal, né? Pela seleção principal, porque na base, uma vez ele marcou 9 gols numa partida só e tá louco, né? Não sei nem como é que classifica 9 gols. Se 3 gols é hat-trick, né? É 9 gols, não faço a mínima ideia. Né? Agora vamos trazer o destaque inicial do nosso querido... Aliás, antes de trazer o destaque inicial do nosso querido Breno, que eu já sei qual que é, né? Temos aqui nosso cronograma, sabemos tudo. Para linkar com o que o Renan e o Gabi colocaram, no meu giro pelo mundo, na verdade, sobre a National League. E a questão vou fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês acham de fato essa competição interessante? Sim ou não? Se quiser explicar o porquê também, fique à vontade. Mas assim, eu estou vendo alguns jogos que a escalação, por exemplo, a Espanha jogou esses dias, a Espanha jogou toda remendada. Então, às vezes, eu não vejo como uma competição assim tão empolgante. Tem alguns jogos que é bacana e tal, mas, por exemplo, vi Portugal e França esses dias aí, pô, né?
não sei se era amistoso, né, mas era um jogo meio que sem graça. Hoje teve a Croácia e França, de fato. Também um jogo meio apagado. Qual a opinião de vocês? Aí vocês sentem empolgação em relação a essa competição, hein, Renan? Olha, mais ou menos. Não é meu preferido, mas a gente dá umas olhadinhas. Pra gente que gosta de futebol, a gente assiste tudo, né? Então acaba querendo ver também como é que tá o desempenho dos nossos jogadores, né? Bom, e você, Gabi, você gosta dessa competição? Acha que poderia voltar ao sistema de amistoso como era antes? Ou, enfim... Eu acho uma competição bem divertida. Óbvio que não é em uma Eurocopa da vida, mas é uma competição bem divertida. Eu acho que é algo bem mais legal de ver do que amistosos, porque às vezes amistosos você acaba pegando umas seleções um pouco mais fracas, um pouco mais chatas, e pelo menos na Nations League fica nivelado, né? Você sempre vai ter ali um Alemanha e Espanha, um França e Portugal, você sempre vai ter seleções grandes se enfrentando, então acabam, mesmo que as seleções estejam meio remendadas ali, ou não estejam com a força máxima, acaba sendo um campeonato divertido de se assistir, mais legal do que amistosos, pelo menos. Boa opinião do Gabi. E na sua opinião, Breno, é uma competição, a Nations League, é uma competição que te empolga, não empolga, tanto faz? Você traz aí. Até hoje, se eu assistir um jogo, foi muito. Eu tenho na minha visão que, essa competição foi meio que para elitizar a Europa. Eles não querem se misturar com a América do Sul ou América do Norte. Eles não querem vir para cá para fazer amistoso, enfim, eles não querem fazer jogos com Brasil, Argentina, Chile. Eles querem ficar entre eles lá, eles querem ficar só a nata. Essa é a minha visão. Ô Breno, só para pontuar aí, né? Lembrando que essa data FIFA, onde existem os jogos de eliminatórias, também é possível você fazer amistoso com seleção da Europa. Hoje é muito mais difícil uma seleção da América do Sul fazer amistoso com um país europeu, com países europeus em função da Nations League. Então vale a observação. Não sei se chega tanto de querer elitizar, é uma questão mais subjetiva de opinião e tal, mas faz sentido no ponto de vista em que é difícil hoje ter um amistoso, por exemplo, Brasil e Alemanha. Vai ser mais difícil do que antes. Mas é um interessante ponto de vista. E ainda continuando com o Breno, se alguém quiser colocar alguma coisa aqui, pode interromper à vontade, mas continuando com o Breno, vamos trazer aí o Giro pelo Mundo do Breno. Agora sim, Breno, seu Giro pelo Mundo. Meu Giro pelo Mundo, já tinha falado há um tempo atrás, é sobre o FIFA 21. Tô passando nervoso. Puta, como você colocou também, Joel, no grupo, olha, tá difícil esse FIFA 21. Os caras estão parecendo que estão jogando um freestyle, mano. É mó difícil pra pegar a bola dos caras, mano. Eu já passei muito nervoso já. Olha, vou te contar que eu comprei o FIFA 21 aí, como alguns pagaram R$300, outros 400, 500. É muito dinheiro para um jogo que tá aí um jogo entregue. Não teve nem demo. O FIFA 21 não teve nem demo. Não sei se é por causa dessa transição de geração que vai ter o PlayStation 4, 5, não sei o que tá acontecendo. Mas eu quero perguntar pro queridíssimo Renan. Renan, já adquiriu o seu FIFA 21? Pretende adquirir ou não? Como é que tá a situação? À vontade, não, né? À vontade, né? Não adquiri ainda, porque sem condições nenhuma de pagar R$300, principalmente depois dos comentários que eu vi, né? E por enquanto não, sem pretensão ainda de adquirir ele, porque tô aqui com o Fifinha, tô jogando um PES também de vez em quando, aproveitando. Que o PES também ao meu ver, ele tem algumas opções no FIFA que me agradam muito, tipo você trazer, né, outros times que não tem no jogo, trocar uniforme, então isso eu gosto bastante, dá pra você fazer seu jogo ali, como eu jogo muito offline, né, não jogo tanto online igual você, o PES me agrada bastante, então tenho ficado mais no PES e no FIFA antigo, e por esse valor e essa jogabilidade aí, por enquanto, sem pretensões ainda. Eu tiro sua razão. Eu sabe escolha, inclusive, para quem joga offline como você, ainda no PES tem uns times brasileiros, coisa que, né, não tem no FIFA, infelizmente não tem ali. Exatamente, você tem aí o Brasileirão Série A e B completos, né? Exatamente, né? Porque assim, nós não vivemos somente de Bundesliga, né? Também apreciamos nosso campeonato nacional, né? Nosso país, nosso sangue, né? Seleção brasileira aí, né? Brasil, país Brasil, campeonato brasileiro também apreciamos. E você, Gabi, pretende adquirir, não adquiriu?
Olha, não adquiri e também não pretendo adquirir, não. Eu nunca fui muito fã de jogo de futebol no videogame. Apesar de eu amar futebol, eu nunca fui muito fã de jogar futebol no videogame. Tentei dar uma chance ano passado com o FIFA 20, comprei, me animei por, 2 semanas, joguei e aí eu cansei do jogo, então eu não sou muito cara do FIFA. E engraçado que essa pauta aí, acho que o Fim ia gostar muito dela, porque eu nunca vi alguém sofrer tanto por causa do FIFA, né? Como o Finha, né? FIFA, Fim, enfim, palavras parecidas, né? Mas nossa, eu tenho um amigo que ele... Todo mês, pelo menos, eu consigo pensar nele quebrando um controle por causa do FIFA. Eu já tive que emprestar uns 2 pra ele, porque ele quebra o controle de raiva. Eu nunca vi algo do tipo. Você vê como é que é, né? Você vê o nível de estresse. E pra você estar nos ouvindo aí, fica a dica, assim, pra quem gosta de FIFA 21, gosta de jogar Ultimate Team, vai comprar e só falta agora você que gosta de se divertir, só pra jogar offline. Talvez faça como o Renan aí, fique no FIFA 20, não gaste o dinheiro, vai pro soccer, dá uma oportunidade pra concorrência que às vezes pode te divertir mais do que você passar estresse num jogo que tá mais ou menos, como o Breno colocou aí de forma sábia, até a máquina tá fazendo freestyle, imagina no modo online, então... Só ainda na informação que você falou que não teve a demo, né? Segundo a nota oficial da demo da EA, né? Foi: não vamos liberar a demo do FIFA 21. Em vez disso, nós tomamos a decisão de nos concentrar todo esse tempo da demo em nossa equipe de desenvolvimento e fornecer a melhor experiência para o jogo. Nossa senhora, é uma cara de pau, né? É uma cara de pau isso aí. A gente vai fazer um podcast ainda só falando de videogame, de FIFA, porque vai ser um podcast de umas 3 horas. Os caras são muito cara de pau. E é tanto absurdo. Oi. Pior que é verdade, eu tentei abaixar a demo desse, porque eu tinha a demo dos outros anos e não achei. Eu achei muito estranho. Agora... Não colocou aí, você viu que eles deram insatisfação. A satisfação foi bizarra. Agora, fazer todo o investimento pra esse jogo aí que os caras... eu não consigo tirar a bola dos caras, mano. Eu não consigo, me dá raiva, mano. Aí eu fico tomando uns gols, mano. Os mesmos gols... Carreira tem como você tirar. O modo carreira tem como você tirar os dribles da máquina também. Faz isso. Dá pra desativar. Mas... Enfim, vamos voltar aqui no centro do podcast, porque esse jogo é tão estressante que até mudou aqui o clima aqui da revolta com a EA Sports. Esses bandidos safados. Vou ser processado? Acho que não. Vamos lá, vamos continuar. Bom, e agora vamos pro nosso quadro. Bom, o último quadro, na verdade, entre aspas, tá? Que ele vai dar uma pausa, um respiro, que é o Todo Mundo Gosta Menos Eu. Por quê? Porque os nossos coraçãozinhos aqui, dos jogadores que não gostamos, às vezes pode voltar, né, naquele outro jogador, então vamos dar uma pausa, dar uma respirada, né? De repente voltamos a gostar daquele jogador, por que não? Podemos mudar de ideia. Mas vamos dar uma pausazinha com o Todo Mundo Gosta Menos Eu. Então vamos para essa saideira aí do nosso quadro aí com o nosso querido... Deixa eu ver aqui, vou escolher o Gabi. Gabi, eu escolhi você, Gabi. Hoje a roleta caiu em você. Você não deve ter pensado em ninguém, mas vai pensar agora. Manda aí, Gabi. Eu tava esperando que você não me escolhesse para dar tempo de eu pensar. Caraca. É estratégia. Vou mandar pro Breno, porque o Breno já pensou no dele. Manda aí, Breno. O Breno sempre pensa. Cara rápido. Já tô com a ponta, já tá na ponta da língua. Todo mundo gosta menos eu. É o VAR. Eu odeio o VAR. Saiu a notícia que o VAR errou no jogo contra o São Paulo e Atlético Mineiro. Nada, não sou São Paulino, não sou atleticano, mas você errar a linha de impedimento no VAR é sacanagem. É sacanagem. Eu não gosto do VAR aqui no Brasil. Pra mim, o VAR é mais polêmica do que não ter o VAR. Aqui no Brasil só, né? O Breno é uma boa ideia pra todo mundo aí, hein? Mas vamos pegar o questionamento do Gabi aí. Só no Brasil. De fato, no Brasil é mais, né? Os erros são mais crônicos, né, Gabi? É que o VAR é uma máquina, gente. Você não tem que ter raiva deles, tem que ter raiva das pessoas que administram o VAR. Tanto é que fora do Brasil ele funciona. Eu vou dar só o que eu penso sobre o VAR. Os árbitros
pro VAR funcionar, ele não digo que eles têm uma intenção ruim. Porém, depende muito do árbitro. Se a gente pega um árbitro desses que tem mais ego, ele em campo vai marcar um pênalti, você pode chamar ele e falar foi pênalti. Se ele não quiser seguir a sua opinião e ele quiser manter a dele, ele vai manter a dele, vendo uma imagem, 3 imagens, 10 imagens. Então, o VAR depende muito de quem tá com o apito, porque não adianta só o VAR falar foi impedimento, não foi. Se o juiz quiser que seja, vai ser. Se o juiz quiser que não seja, não vai ser. Perfeito, né? Achei engraçado o que o Gabi falou, né? Não dá pra ter raiva de uma máquina, mas é que o Breno é espertinho. O Breno ele quis ficar em cima do muro, não falar o jogador, e já colocou no VAR ali. Saiu bem o Breno, saiu bem. Tá de parabéns, Breno. Obrigado. Agora, Gabi, já deu tempo de pensar, né, Gabi? Deu tempo de pensar. Vamos lá. Eu ia falar o nome de um juiz só pra zoar, mas não. Não é que eu não goste dele, eu acho ele um ótimo jogador, mas eu acho que ele ainda não é tudo isso igual falam, o Ansu Fati. Ah, tá. Caramba, achei que você falou até bem dele agora e tal. Achei que você me surpreendeu, né? Eu gosto dele. É que falam como se ele fosse, melhor do mundo já, e não é. Ele é um jogador bom. É que pra idade dele, ele é muito acima dos padrões da idade dele, mas se pegar um parâmetro geral, ele é bom. Boa. Tá vendo? O Gabi justificando o voto dele aí. Certinho, Gabi. Gabi, aqui a gente não questiona o voto de ninguém, não, Gabi. Aqui nosso coração expõe aqui, a gente só concorda ou abaixa a cabeça. Há exceções quando alguém cita Zidane, né? Esses caras aí a gente tem que dar um jeito neles aí. Você vê que tem gente que tá de gancho aí. Citou Zidane e Finha tá de gancho aí do podcast. Agora, uma vez, Renan. É um jogador que tá aparecendo agora, mas já acha que é o Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, do Real Madrid. Interessante volta. Tá aparecendo agora e já tá achando que é o novo Cristiano Ronaldo. Muita marra pra pouco futebol. Olha, bem lembrado, hein? Bem lembrado. Olha, nos outros até poder ter colocado ele. E eu não gosto do Vinícius Júnior também. Eu não acho ele tudo esse jogador. Acho que é um bom jogador e tal, mas pra mim o Rodrigo acho que tá num nível a mais que ele. Rodrigo. Bom, vamos dar continuidade aí. Bom, o jogador que eu vou colocar aqui, todo mundo gosta menos eu sei que um integrante dessa mesa gosta, tá? Gente, nada pessoal, não tá bravo comigo não, viu, Gabi? Mas eu não gosto, todo mundo gosta menos eu, do Ozil. Não gosto do Ozil. Também safado. Não, tamo juntos nessa aí. Cansado, canhoto safado, sonso. Puta, que raiva eu tenho desse cara. Na Copa do Mundo, a bola, a jogada acabava quando ele pisava, tocava na bola, acabou tudo. Não dá, não gosto desse cara. Tem até uma tremedeira, Gabi. Pra mim é um jogador superestimado. A Copa do Mundo de 2018, né? Oi? A Copa do Mundo, a última, né? A última, sim, senhor. Ah, tá. Não, é que ele já foi um bom jogador, gente. Pra mim sempre foi um jogador normal, nunca vi nada demais. Não, é porque na última Copa, realmente, ele parecia um sapo morto. Mesmo antes da última Copa, pra mim sempre foi um jogador normal. Eu não gosto. Se eu pudesse colocar um jogador também do Brasil que todo mundo... Não é que todo mundo gosta, mas a galera gostava. Gostava não, falava que era promissor. Gustavo Scarpa também, canhoto, jogador morto. Esses caras assim não gostam, não tem chance. A bola Scarpa dele, né? Bola Scarpa, exatamente, a bola Scarpa. É um jogador comum, é assim, não que o Oso seja jogador comum, mas eu não acho todo isso aí do que falam, não. Enfim, tá registrado aí, nossa amargura no coração também. Tem muito jogador para ser citado ainda. Vamos pensar ainda sobre o ultimato, que todo mundo gosta menos de falar com o nosso querido Renan depois. Agora vamos pro duelo de lendas aqui. Isso aqui é bate-pronto, galera, é rapidinho, pum, pá. Tá? Isso aqui é 2 lendas mesmo, 2 canhotinhos, acho que são os maiores da história da Argentina. Simplesmente Maradona contra Messi e Renan. Olha, com o coração fica complicado assim, mas eu acho que o Messi já tá à frente dele. Olha só. Gabi, você que é da nova geração, Gabi, você que sempre traz novas ideias, uma nova visão sobre esse mundo maravilhoso, Gabi. Você quem? Maradona ou Messi? Calma, eu posso fazer uma pergunta? É no meu pretendo, assim, tecnicamente, ou tipo, quem é maior? É que você escolhe o critério, você justifica o porquê. Beleza, eu vou escolher o Messi
Porque pra mim o Messi é melhor, tá? Mas se for perguntar quem é maior, eu acho que o Maradona ainda é maior. O Messi pra mim é o melhor jogador que já passou pela terra, melhor. Maior, tem bastante gente na frente dele. Vai até aquela discussão do Pelé e Messi. E você, Breno, você que é já da nossa geração atual aqui, na geração atual, da minha geração, atual não existe, da minha geração aí e tal, você fica com quem? Com Maradona ou com Messi? Ah, não tem nem como, né? Eu não vou nem discutir. Maradona. Mandou na lata já. Tapa na cara. Primeiro que o Messi não é argentino, né? Vamos dizer bem a verdade que o Messi não é argentino, ele é espanhol. E aí depois ele quer se fazer de argentino, quer brigar. Cara, nunca brigou na vida, nunca matou uma barata. Não, é o Maradona. Olha só, temos um serial killer de baratas aqui, o Breno. Não, eu entendo. Bom, eu votaria, assim, eu sigo o voto do nosso querido Gabi aí. Melhor Messi, talvez maior Maradona pela representatividade da Argentina, mas, assim, como critério de futebol, pra mim é o Messi. Então, alguém quer... Só tirando a sua dúvida aí que você falou, volta na discussão, Pelé e Messi, Pelé maior, Messi melhor, pronto. Inclusive foi até um debate lá, um mini debate quase no nosso grupo do WhatsApp. Aí você que tem interesse em entrar no nosso WhatsApp aí, nosso grupo aí do WhatsApp do Borussia Dortmund Brasil, manda um direct aí e tal, que vamos avaliar a situação, que é sempre importante ter pessoas interessadas a participar, né? Bom, e agora só um bônus, tá? Duelo de futuras lendas também no bate-pronto aqui, Sancho contra Mbappé e Renan. Sancho. Gabi. Mbappé. Breno. Sancho. Joel. Sancho. Bota meu voto no Sancho. Quer ficar o porquê do Mbappé ou, Gabi, pode seguir? Não, pra mim ele é um pouquinho acima, só. Não que seja uma diferença muito grande, acho que os dois vão parar mais ou menos na mesma prateleira. Também, talvez junto com o Haaland, né, é o futuro, né, o futebol mundial aí, certamente esses três aí serão world class, né, assim como hoje é o Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, jogadores já consagrados. E agora vamos Daru vai chegar, calma que o Daru vai chegar, calma que ele tá chegando. Vamos pro quadro flop ou foda, tá? E vamos começar com o Daru, queridíssimo Renan. Daruzinho, é flop, foda, flopão, fodinha ou ainda pode acontecer? Olha, pra mim ele já foi um pequeno fodinho assim, mas hoje ele é um flopão. Não consigo ver futebol nenhum e olha, parabéns pro Low que convocou ele pra seleção, porque ele tá assistindo algum jogo que a gente não tá assistindo. Em detalhe, não dá nem pra falar que o Low fez isso porque quer, né, quer fazer a dele, né, pro empresário, pra ser contratado por outro clube, porque ele já tá no melhor clube possível, não tem pra onde mais ir o da rua, a não ser, né? Exatamente. E aliás, não jogava fazia tempo e mesmo assim foi convocado. A convicção do técnico da Alemanha, parabéns aí, superando inclusive o Favre, que inclusive culpa do Favre, porque ele escalou, ele convocou, porque quem tá escalando da Rússia é o Favre, né? Já vale lembrar disso. O Favre consegue influenciar até na própria da seleção alemã, olha só. Mas vamos continuar aí. Pra você, Gabi, da rua, flop ou foda? Eu me recuso a responder, velho. Se o da rua é jogador de futebol, eu sou astronauta. Perfeito. E eu sou músico. Eu adoraria ser músico. Pra você, Breno, da rua. Eu gostava dele no Xará, mas infelizmente ele foi um flopaço. Também gostava dele no Xará, mas não rolou. E agora vamos com o Joãozinho Félix, que com certeza o Renan vai jogar hoje. Flop ou foda? Ele tá ali no fodinha, porque ele ainda não tá aparecendo ainda, né? Ainda não teve muitas chances, porque ficou um tempo contundido, então... Mas tem futebol pra se tornar um foda. Também acho, também. Não acha que ele tem estilo do Kaká ou o Renan é diferente? Lembra um pouquinho assim. Se você parar ali, ele... Grande concorrente é isso. Boa. Pra você, Baby Gabi, João Félix é um jogador da sua geração, hein, Gabi? Isso aí tá no mesmo dia que você, Gabi, inclusive. Pois é. Olha, eu acho ele fodinha ali, foda, mas eu acho que ele é menos do que as pessoas falam.
Eu acho que ele é bem menos que o Sancho, por exemplo. Ou o Sancho é mais do que ele. Concordo. Pra você, Breno. Pra mim, por enquanto, é um fodinha. Mini fodinha. Vai ficar com fodinha também. Porque não se provou. E também com o Simeone as coisas são diferentes, né? Vamos ver essa temporada. Essa temporada que é a temporada-chave, né? Já fez a temporada passada que foi a estreia, agora vamos ver, né? Unidade. E agora vamos com outro jogador promissor, pelo menos era promissor, né? Ele foi contratado pelo Chelsea, hoje está emprestado, que é o Barkley, o britânico Barkley, Renan. Pra mim ele é um fodinha também. Já tive muita esperança que ele fosse melhorar, mas ele não é que ele é ruim, mas não acredito que ele vai evoluir muito. Talvez ele pense que ele seja melhor do que propriamente ele é, né? Não sei, às vezes eu vejo um pouco de soberba nele. Sim. E Gabi, pra você? Eu vou colocar fodinho, mas pra mim ele é um cara normal, não tem muito teto, assim, pra crescer. Ele é um bom jogador. É um cara que você não espera que vá crescer, né? Um cara que não é flop porque eu não espero nada dele. Pra você, Breno? Pra mim é flopinho. Eu coloco ele também como flopinho também porque eu acho ele muito parecido com o Draxler, assim, sabe? Na projeção e tal. E aí, como eu coloquei o Draxler como flopinho, então, assim, flopinho porque ele pode vir a ser fodinha, talvez, não sei. Talvez possa dar uma evoluída. E agora, um jogador aí, esse era do Chelsea, do Mônaco, foi muito bem no Mônaco, foi pro Chelsea, depois emprestado pro Milan, hoje tá no Napoli. Bakayoko, francês, volante, aquele volante pegador, Renan. Pra mim ele é um flopinho, nunca fui muito chegado assim nos jogos dele. O Bakayoko é engraçado porque ele é um cara que pintava o cabelo, aí tem cara de futebol, tipo que nem o Júlio César, nosso querido Júlio César, sabe, o nosso zagueirão, nossa lenda do Borussia Dortmund. Os jogadores da geração dele falam o seguinte: quando o jogador pinta o cabelo, se desconfia desse cara, porque esse cara não joga tão bem, ele quer aparecer, ele quer ser visto de alguma maneira, entendeu? E aí pinta o cabelo para tentar, né? O Messi pintou o cabelo, o Messi não precisa disso, mas alguns jogadores que pintam o cabelo para tirar um pouco, não sei se é verdade isso, né? É a resenha dos jogadores antigos, não sei. E para você, Gabi? Só pra gente deixar a polêmica no ar, tem uns que chegam com caixa de som para chamar a atenção. É verdade, né? Edição para chamar atenção, terno com bermuda e sapato vermelho, né? Pra ver como é que é a história, né? Tá, vamos continuando aí, né? Não é nada de polêmica aqui não, é de boa. Gabi, pra você, o querido Bakayoko aí, só que é foda. Ele é um flopinho porque eu esperava bem mais dele. Não que ele tenha tido, não que ele esteja ruim, ou tenha uma carreira ruim, mas eu esperava bem mais. Breno? Pra mim é flopinho também. Não foi tudo que se esperava dele. Não foi tudo que se esperava dele, né? De fato. E aqui no último jogador eu coloquei um, mas agora acabei de lembrar que ele foi um jogador que já foi colocado no flop foda. Então, para não ter repetição, então eu vou mudar esse jogador. Vou colocar um jogador similar a ele também, é conhecido nosso, tá? Sebastian Ruud. Jogou no Ferrari, foi o Bayern de Munique. O que vocês acham dele? O que você acha, Renan? Flop ou foda? Sebastian Ruud, volante. Olha, pra mim ele é um flopinho. Eu esperava muito mais dele, me deu grandes esperanças, mas no fim não virou. Esperança a ponto até de queremos desejarmos ele no Borussia Dortmund, inclusive eu lembro dessa época. Exatamente. Pra você, Gabi, com certeza você já viu o Sebastian Ruud jogar, porque é um amante da Bundesliga, assim como todos nós, né? Não seria diferente, é um Borussia Ruud, flop ou foda? Flop, eu acho que é flop. Eu esperava que ele já estivesse num nível maior da carreira, hoje em dia. Pra você, querido Breno? Concordo com os relatores também. Vou de flopinho. Perfeito. Eu vou de flopinho também, porque, bom, foi tudo que o Renan colocou aí, o Bruno colocou, eu esperava mais dele, não foi tudo isso, até o Bayern de Munique reconheceu isso e mandou ele embora ali. Ele tá no mesmo patamar ali do Rold, aquele Sandro Wagner, que inclusive que aposentou já, esses caras aí que não muita coisa não. Bom, mas nosso podcast
está chegando ao final, um podcast inclusive movimentado, tendo em vista que não tivemos jogo aí no meio de semana, né? Tivemos a data FIFA. Voltaremos com o próximo podcast aí já falando do jogo contra o Hoffenheim e também a Lazio. Vai ser um podcast cheio, muito bacana. Queremos a presença de todos. Mas vamos deixar as considerações finais do nosso querido Renan. Suas considerações finais. Agradecer todo mundo aí pela companhia no nosso podcast, todo mundo da mesa, e preparem o coração porque agora vai começar só jogão, só pressão e vamos embora em busca aí de 2 títulos. Vamos embora, esse é o pensamento, em busca de 2 títulos. Gabi, a palavra com você, Gabi. Bom, mais uma vez agradecer a todo mundo por escutar o podcast até aqui, agradecer vocês por fazer parte do podcast junto comigo e, bom, torcer aí para que o Borussia se encontre, tenha uma sequência boa nesses próximos jogos, porque a gente vai precisar muito disso lá na frente. Boa, Gabi, estamos ansiosos por isso. E Breno, suas considerações finais. Agradecer a todos. Ter uma boa semana, até a próxima quarta-feira, para um próximo podcast. Vamos ver como que vai se comportar essa maratona de 3 jogos aí. E agradecer ao Renan, que me deu mais uma pauta para a próxima segunda-feira da coluna. Não tinha pensado em nada, então essa vai ser a deixa para minha coluna aí, a maratona de jogos e a defesa aurinegra. Boa, tá vendo? Nosso podcast é sempre inspirador para todos aqui. E quero agradecer a presença de todos aqui que estão presentes, Renan, Gabi, Breno, a todos que nos ouviram, nossos torcedores. Um grande abraço, uma ótima semana a todos e valeu!